Página 82. A ligação da energia certa no desligar da energia errada, que por isso a humanidade está em curto e o curto é a causa de todo o sofrimento do ser humano. A passagem do corpo de matéria elétrica e magnética para o corpo de matéria de energia racional é uma coisa muito natural, por a origem de tudo e de todo ser racional. E por a origem ser racional é que se torna uma coisa verdadeiramente natural. Porque a verdadeira origem de todos e de tudo é racional. Então aí é que está no seu lugar certo, no seu verdadeiro natural, por a origem ser racional. Mas para quem não conhece as mudanças naturais, fica surpreendido em tomar conhecimento de uma mudança assim. A origem é racional, do verdadeiro natural do ser humano. E ligado à origem está transformado em um corpo de matéria de energia racional, que é o verdadeiro natural da humanidade, pois por não conhecerem a verdadeira origem é que estavam ligados a esta energia inferior artificial, por ser uma deformação. E por ser uma energia deformada, a elétrica e magnética ou degenerada estavam assim fora do seu verdadeiro natural, desligados da energia da sua verdadeira natureza por não conhecerem a sua verdadeira origem ou o mundo de sua origem. E hoje todos, sabendo o porquê estavam ligados nesta energia elétrica e magnética, a qual não pertenciam. Porque a energia elétrica e magnética é uma energia de condensação material e por isso geradora, criadora e destruidora dos seres materiais. É uma energia de condensação racional, degenerada, a fábrica motora e geradora da bicharada de composição elétrica e magnética. E então, sendo esta energia do reino animal e racional, e a energia do animal racional é a energia racional do mundo originário ao qual pertencem. O verdadeiro natural é a energia racional, e não a energia elétrica e magnética, a qual estavam ligados, e daí um descontrole do animal racional, de uma maneira incompreensível, que não se compreendia o porquê eram assim, feras humanas, sem quererem ser assim, com um gênio igualmente ao irracional. Se sentiam mal em se igualar no gênio brávio, tempestivo, brigão, raivoso, ciumento, avarento, turbulento e pretensioso, se igualando ao animal irracional, que tem todos esses defeitos e outros mais. Então achavam esquisito ter quase os mesmos costumes do irracional. Tudo isto porque estavam ligados na mesma forma, na mesma conformidade, na mesma maneira de ser, por estarem ligados na mesma linha do elétrico e magnético. Então a influência e a inspiração dos costumes eram quase os mesmos, e achavam então esquisito de serem diferentes em muitos pontos de vista e quase iguais em outros pontos de vista. Tudo isto por estarem ligados no mesmo condicionamento da energia que é peculiar ao animal irracional. Uma das causas do grande sofrimento do animal racional. Uma das grandes causas do sofrimento da humanidade. Que tudo isto somente serviu para a lapidação do animal racional. Foi dado o nome de animal,
por estar ligado na mesma conjuntura elétrica e magnética. Então foi dado o nome de animal, mas diferente por ser de origem racional. E daí há muito todos vêm lutando para descobrir a verdadeira origem, o verdadeiro mundo de origem, mas nunca conseguiram e não podiam conseguir, porque quem tinha que declarar, ensinar, explicar a origem, só mesmo a origem é que podia vir a quem não conhecia a origem e dizer: está aqui a sua origem. Ele contar minuciosamente o porquê saíram de sua origem, e como foi que saíram, e por que foi que vieram parar nas condições em questão, como estavam perdidos, ignorando a sua origem, o seu ponto de partida para esta vida que nada sabiam a respeito da existência dela. Então, da origem é que tinha que vir todos os esclarecimentos para os que não conheciam a origem, para os que estavam à procura da origem, sem encontrar, como toda a humanidade vivia desta magnífica esperança de um dia ser descoberta a origem desta vida. Então todo esclarecimento tinha que vir da origem, para os que não conheciam a origem, que é toda a humanidade. Sabiam que eram racionais, mas não sabiam por quê, por não conhecer o mundo racional. E hoje todo esclarecimento de conformidade satisfatória da verdadeira formação, da causa e efeito, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo de matéria, é porque existe outro, que deu consequência a este, a causa e o efeito. E hoje, em mãos de todos, todo o esclarecimento da causa desse estupefato mundo de matéria, que se tornava uma estupidez, de todos viverem sem saber quem tudo isto fez. Então se tornava uma incógnita entre a humanidade para o descontínuo de todos esses mistérios e deste enigmático mundo de matéria elétrica e magnética. Todos aí perdidos, falando porque aprenderam a falar, verdadeiros papagaios, por não saber o que dizem, porque ninguém sabia o que dizia sobre a formação deste mundo em decomposição. Então, cada papagaio imaginava o seu modo e a sua maneira para dar uma satisfação sem pé, sem cabeça, sem base, sem lógica. E por ser tudo isto um conteúdo sem conhecimento de causa, é que a desolação sempre multiplicou entre toda a humanidade, a ponto da desilusão total e a descrença generalizada entre a humanidade por nada de certo existir e por nada de verdade existir, a não ser uma fantasia de um método criado para malmente entenderem e se compreenderem. Então ficavam uns para os outros, perguntando sempre: quem fez este mundo? Não sei. De onde viemos? Não sei. Para onde vamos? Não sei. A causa deste mundo? Não sei. Por que nós fomos feitos assim? Não sei. Quem foi que nos fez assim? Não sei. Porque existe essas 7 partes: Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Não sei. Quem foi que fez? Não sei. Por que existe terra, água, animais e vegetais? Não sei. Quem foi que fez? Não sei. Por que nós falamos? Não sei. E de forma que, de verdade, ninguém sabia coisa alguma. Viviam nas trevas, sonhando, iludidos com tudo, iludidos com a vida, fingindo sempre ser o que não são.
E nessa condição de quem caduca a vida inteira, porque o caduco é aquele que não sabe o que diz, que de real nada conhece. Então a vida da humanidade, assim, desta forma, tinha que ser como é. Um pandemônio, todos sofrendo, todos penando, todos agonizando, todos enriquecidos de sofrimento. O pensamento turbulento, perturbados, que não para um momento de sofrer, de sofredor que vive tempestivo consigo mesmo, se tornando a vida dessa forma um inferno em vida. Tudo isso por não conhecer a forma justa e certa de viver, por estarem desligados do seu verdadeiro natural de ser, um corpo de energia racional. Porque quem pode endireitar o aparelho racional? Só o mundo de sua origem, de seu verdadeiro natural, o mundo racional. Mas estavam ligados à energia fogo, elétrica e magnética, que é a energia do irracional. E tinham que viver mal e muito mal, como quase idêntico ao animal racional. Tinham que viver inconformados, tinham que viver impacientes, tinham que viver nervosos, aflitos, doentes, temperamentais, neuróticos, tinham que viver sem saúde, tinham que viver muito mal. A humanidade, por estar ligada a uma energia diferente do seu verdadeiro natural, pois são de origem racional, pois são de origem da pureza, do mundo puro, limpo e perfeito, ligados numa energia deformada, em bicho irracional. Tinham que sofrer demais, tinham que viver como uma instalação em curto, que não se justifica o curto. Então toda a humanidade tem que tomar conhecimento da causa do seu sofrimento e seu padecimento imediatamente e tratar de se desligar da natureza do irracional, do bicho, que é a energia elétrica e magnética, causadora de todo o desequilíbrio da humanidade, causadora de todas as monstruosidades. Então, agora tratarão de se desligar do monstruoso elétrico e magnético, para não sofrer mais os seus caprichos de penar, penar, penar a vida inteira. E assim, hoje, conhecendo a causa, a origem e o porquê da situação deplorável da humanidade, e todos tratando de imediato de se ligar à sua verdadeira energia, a energia racional, para se tornar um corpo de matéria de energia racional, para se livrar dos martírios do elétrico e magnético. Então, agora, neste momento, nesta sublime instância de esclarecimento da realidade positiva, todos tratarão de ler e reler para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, a sua verdadeira energia, a energia racional. Então se tornará um corpo de matéria energética racional, um corpo de matéria de energia racional, porque a matéria é racional, mas racional degenerada. Então se ligará ao seu verdadeiro natural, a sua verdadeira energia, a energia racional. Então aí muda a concepção da vida por estarem ligados a uma energia pura, limpa e perfeita do seu verdadeiro natural. Muda a mentalidade salutarmente, racional, e terminam os grilhões avassaladores do sofrimento, padecimentos da humanidade. E assim agora, depois de tudo isto, está de parabéns toda a humanidade. Parabéns, racional. Quem diria que algum dia tudo isto viessem a saber? Ninguém, porque ninguém no mundo não contava mais com coisa alguma de bom, de belo
de bem. A humanidade toda tomada deste grande pesadelo de sofrimento da vida, todos completamente desiludidos e dizendo, muitos, a vida para mim perdeu sentido. No se desiludir de tanto penar e de tanto sofrer. Então aí muitas vezes se expondo a todos os ridículos por sentir que a vida não vale nada, dizendo: se a vida valesse eu não sofria. Por a vida não valer nada, é que eu sofro demais. Então aí enlouquecendo e cometendo os maiores absurdos, por se desiludirem deste nada que nunca levou ninguém a nada, a não ser acabar em nada.